Boa noite, Carol. Primeira a entrar. Boa noite a todos. Aguardando aqui o Dr. Marcos Barroso adentrar aqui a sala para eu convidar ele para a live. Estamos agora começando, né, o nosso novo encontro, nossa nona live. Dr. Kleber Freitas, boa noite, entrando. Dr. Ismael Pedrosa, boa noite também. Coronel Hilberto Rego, acabou de adentrar, uma boa noite. Aguardando o nosso convidado. Boa noite, Dona Orneide Correia, Zaira Correia. Doutor Carmelo acabou de entrar aqui. Chamar a doutora Jaqueline Salles, boa noite também. Pronto, mestre. Pronto, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite aí. Tá ouvindo bem, né? Ótimo, perfeito. Então vamos que vamos. 2 meses e 10 dias após aquela nossa primeira live, né, que fizemos lá no CEO. Estamos aqui novamente, agora a nona live da Força Invicta e a segunda live com a presença aqui do nosso amigo, parceiro de longas datas e mestre, Dr. Marcos Carmelo Barroso. Hoje, né, dar um saudar aqui, né, os senhores oficiais militares estaduais associados da Força Invicta e demais convidados, demais assistentes dessa live. O tema dessa noite, como eu já venho comentando, uma live após a outra, é mais um dos temas que são de interesse da categoria. Não é? Essas lives, como aqueles que já são recorrentes aqui, elas foram pautadas por conta desse distanciamento que tivemos do... Tá tendo, acho que um barulhinho aí, não sei. É contigo? Não, né? Não. De fundo. Estou ouvindo aqui um barulho de fundo, alguma interferência. Mas vamos continuar. Então, essas lives foram em face desse distanciamento por conta da pandemia. Normalmente, as reuniões seriam presenciais nas diversas regionais que a Força Invicta tem. Não só na capital e RME, como também no interior do estado. Eu estou ouvindo aqui uma pequena interferência, não sei de onde é. Fechei a janela aqui, talvez seja talvez Né? seja a barulho da rua. Pronto, agora melhorou. Perfeito. Então, essas lives são justamente para que o associado ele se sinta, né, mais acolhido e também que sejam esclarecidas algumas dúvidas, não só dos temas que são de interesse da categoria, temas recorrentes, como alguns temas que tenham ocorrido ao longo da pandemia. O de hoje, nós vamos tratar, a princípio, aqui de um tema que ele é recorrente. Né? Os associados sabem, né? Existe uma ação coletiva tramitando na Sexta Vara da Fazenda Pública desde 2016, não é isso, doutor Barroso? 16 ou Sim. 2016. E essa ação coletiva, ela visa justamente integrar um direito, né? Pasme, né? Um direito que é do militar estadual, que é o direito do adicional de periculosidade ou o adicional de insalubridade, que nós sabemos que eles não podem ser cumulados, né? Então, ou um ou outro e, por óbvio, aquele que for maior. Então, um direito que está sendo vindicado desde 2016
e agora, se aproveitando, né, como eu digo, em face da pandemia, também poderia ser, né, vindicado o adicional de insalubridade por conta, né, em face da pandemia. Então, será um tema que será abordado hoje, da mesma forma o adicional de periculosidade. E alguns outros temas, vamos dar aqui algumas pinceladas, até porque quando pautamos essa live, ainda não tinha sido contratada a plataforma Zoom para que nós façamos as reuniões com os associados, aquelas reuniões, né, doutor Barroso, fechadas, aquelas reuniões onde nós podemos discutir tudo, esclarecer toda e qualquer dúvida. Então, aqui vamos dar algumas pinceladas, en passant, e a partir do mês de setembro serão pautadas algumas reuniões com as respectivas regionais, através da plataforma Zoom, onde lá os maiores detalhes serão esclarecidos. Então, mais uma vez, eu lhe dou uma boa noite, agradeço, né, mais uma vez sua colaboração e os nossos associados que já estão aqui na live estão ansiosos para ouvir aqui o que é que o senhor tem para falar nessa noite. Por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a oportunidade de poder informar e talvez trazer algumas reflexões sobre o tema. Os adicionais, na verdade, né, são dois adicionais de periculosidade e de insalubridade. Eles estão previstos no Estatuto desde que ele foi criado, ou seja, já é um direito que vai completar, já completou praticamente a maioridade e mais um ano fará 20 anos. 20 anos e desde então até hoje, o Estado não se dignou a estabelecer uma política clara de pagamento destas vantagens. E nós sabemos que todo policial militar, bombeiro policial, está submetido a situações de risco, a situações de risco ou situações em que ele esteja em condições insalubres. O bombeiro, resgate, contato com pessoas acidentadas muitas vezes, áreas de risco, resgate em áreas de risco, não é? Contato com sangue, não é? Então, é insalubre, é perigoso também. O policial militar nem se fala, armamento, munição, sem falar a própria periculosidade decorrente da profissão. E apesar de ser algo assim tão, não é, tão claro, tão verdadeiro, até hoje o Estado, a administração não estabeleceu uma política clara de pagamento. Nas ações que são ajuizadas, e são várias, porque é um assunto que já vem sendo discutido, eu diria, né, há tanto tempo quanto, né, o próprio Estatuto. Né? Essas ações, o Estado costuma dizer, por exemplo, que o direito não está regulamentado. E isso, basta ler o Estatuto para ver que ele remete ao regulamento que é aplicado aos servidores públicos civis. Está lá, está claro. Mas ele não está regulamentado. Aí não quer dizer que o regulamento que será aplicado é o mesmo, mas sim um parecido. E isso me parece, né, a gente sabe que o Estado tem o direito de se defender, mas é uma tese que carece de razoabilidade, porque se a lei não quisesse que a regulamentação fosse a mesma, bastasse que ele não precisaria falar nada sobre o assunto. Né? No momento que ele remete a disciplina estabelecida para os servidores públicos civis, é porque é a mesma disciplina. E, nesse ponto, a Justiça tem reconhecido. Outra alegação do Estado, e essa é até, de certa forma, cômica, né? É no sentido de que a GAP, ela já comportaria esse adicional. Mas veja, se
se a GAP já comportasse o adicional de insalubridade ou de periculosidade, por que o Estatuto previu o pagamento dessas vantagens? Pois. Se todas fossem iguais, bastava ele falar, bastava ele regulamentar a GAP e acabou, não precisaria falar sobre outras vantagens, mas o Estatuto fez questão de discriminar, de fazer essa discriminação, e se ele faz, é porque são vantagens que podem ser pagas, que devem ser pagas, né, em conjunto, caso, é claro, se verifique as situações de insalubridade ou de periculosidade, mas existe isso, né? Então, este argumento é um argumento que não tem, assim, qualquer fundamento. Em verdade, o que o Estado faz, ele se utiliza da própria omissão dele, né? Porque ele disse que precisa de regulamentar. Mas quem é que regulamenta? E não Quem regulamenta. regulamenta é ele mesmo, né? É ele que dá o regulamento, é ele que faz, prepara e edita, e enfim, é ele que faz. Ele não paga porque ele não tem regulamento, porque você não paga. Então, por que você não regulamenta? E quando o Estado quer, quando a administração quer, ela regulamenta. Agora, nesta pandemia, enfim, com todas as restrições, o Estado editou aí uma série de... O Estado, quando eu falo, na verdade, é o Poder Executivo, né? Editou uma série de legislações aí, muitas delas sem qualquer interesse para o público, como, por exemplo... Restringindo direitos, né? Restringindo direitos, como, por exemplo, a que reduziu o valor das requisições de pequeno valor, de 20 para 10 salários mínimos. Fez isso numa velocidade incrível. Agora também regulamentou o SPSM, esse já tem, claro, uma certa relevância e também uma grande relevância, claro, né? E esse foi feito numa velocidade razoável, assim como outras leis, agora uma mais recente, restringindo as licenças prêmios, né? O abono permanência, né? Doutor E outros, Barroso, sim, pois não. só para não deixar passar um pouco, que já que Pois abordou, não. na verdade, o SPSM, que é o Sistema de Proteção Social dos Militares, assim, ele, a bem da verdade, ele já veio regulamentado, não é? E agora o que há que se apontar é que aquilo que é benéfico ao Estado foi de pronto posto em prática. Mas, exemplo, as pensões que devem ter a paridade, até o exato momento, ainda não se pôs em prática, não é? Então, só se põe em prática aquilo que é do interesse. E o que não é do interesse não se põe em prática, então precisamos pôr em prática o todo, né? Como o senhor bem abordou aí a questão da obrigação de pequeno valor. A toque de caixa e mais. Em 2009 ela já tinha sido reduzida, né? Porque a obrigação de pequeno valor eram 40 salários mínimos. Reduziu para 20 e agora novamente para 10. E se nós formos observar, né, fizemos até um vídeo na época, Pernambuco, que é o segundo PIB do Nordeste, ainda mantém até hoje em 40 salários mínimos a obrigação de pequeno valor. A Bahia, que é o primeiro PIB do Nordeste, primeiro reduziu a 20 e depois reduziu a 10, ou seja, somente diminuindo os direitos. Sim, Pois bem, então é isso. O Estado ele se vale da sua própria missão para não pagar. E isso gera, né, tem gerado ao longo dos anos diversas ações. Né? Não só a ação coletiva da Força Invicta, mas até porque os militares, individualmente, em ações, até com outros advogados, enfim, vem manejando essas ações. No primeiro momento, o tribunal ele concedeu esses adicionais, por entender que a insalubridade, né, principalmente o pessoal de bombeiro e quem trabalha no quadro de saúde, e também periculosidade para os policiais militares, essas são decorrentes da própria profissão. Né? Não se discute, e realmente não há o que discutir. Qualquer policial militar não tem nem o que dizer sobre isso. Né? Isso aí é algo que Doutor Barroso, óbvio. o que o senhor bem falou, tivemos diversas decisões em sede de mandado de segurança que não foram implementadas, né? As seguranças concedidas, só que, pelo menos, eu não tenho notícia de até hoje ter sido implantado, né? Então, a segurança foi concedida, em sede de mandado de segurança decidido no Tribunal de Justiça,
Agora, eu não tenho notícia, né, alguém me corrija aí se eu estiver equivocado, mas eu não tenho notícia de ter sido implantado. E a partir de 2018 ou foi 2019, eu sei que o senhor vai abordar aí, passou-se a exigir, ou seja, o entendimento de que deveria ter uma prova pré-constituída, ou seja, uma perícia, né, uma perícia prévia, que antes não era exigido, ou seja, a atividade era presumida perigosa, né? E que né? A atividade do militar estadual, quer seja bombeiro, de bombeiro militar, quer seja de polícia militar, ela é uma profissão que tem por si a natureza, pelo simples fato de selo, né? É o que eu sempre falo, qualquer do povo pode. O militar, né, na atividade policial, ele tem um dever de agir. Então, ele não pode se omitir sob pena de cometer o crime de omissão. Com certeza, com certeza. Se presume perigosa, né? Na verdade, é o contrário. Se presume perigosa até que se prove o contrário. Prove o contrário, perfeito. Pois é, né? Tanto o militar, por exemplo, quem trabalha, perdão, existem algumas áreas, existem algumas unidades nas quais isso é mais óbvio ainda. Por exemplo, o GRAE. O GRAE, além do policiamento ostensivo, o policial está ali, né, lidando com equipamentos, com combustíveis, né, ali que tem a questão do combustível mesmo lá na aeronave, né, a própria atividade em si é perigosa, claro, né? Então não há dúvida, mas o tribunal realmente, num primeiro momento, ele entendia que esta periculosidade ou insalubridade, ela era presumida. A partir de mais ou menos 2016, 2015, acho eu, né, houve realmente uma mudança no entendimento, no sentido de que haveria a necessidade de prova pericial. Né? Veja, o tribunal não afastou o direito, ele não entrou no mérito se é devido ou não, embora existam muitas decisões nesse sentido, de que o adicional é devido, não é? Mas a partir de um certo momento o tribunal passou a entender pela necessidade da prova pericial. E aí há um outro problema, não é? Uma outra omissão da qual o Estado se vale para não pagar. Porque em qualquer relação de trabalho, e aí me refiro até nas relações trabalhistas, aqui, servidor público é uma relação de trabalho, mas é submetida a um regime jurídico. Estatutário, né? Exatamente. Mas é uma relação de trabalho, não deixa de ser no sentido amplo, genérico, né? Exatamente. Em qualquer relação de trabalho, quem tem a obrigação, não é, de ofertar, né, de fazer essa avaliação se a atividade é penosa, se é insalubre ou periculosa, é o empregador, não é o empregado, né? O empregado não tem, ou o servidor não tem essa obrigação. E aqui no estado da Bahia, assim como outros estados também, quem faz essa perícia é o Estado. Só que ele não faz. Né? O próprio regulamento, o próprio decreto que regulamenta o pagamento para os servidores públicos civis estabelece isso de forma clara, que a competência para fazer esta perícia é da junta médica oficial. Pergunta se a junta médica oficial faz a perícia. O Estado tem o interesse, ele tem a iniciativa de fazer? Não. E quando se pede, normalmente ele não faz. Então, além de não pagar, que é uma obrigação dele, ele também não faz a perícia, embora também seja a obrigação dele. E o que somado a essa mudança de entendimento tem, de fato, dificultado a obtenção de ganhos, né, na justiça com relação a esta matéria, mas não impede, obviamente, claro, desde que o processo seja conduzido no sentido de que seja feita uma perícia, ok? E aí essa perícia vai ter que ser realizada, obviamente, no local de trabalho do servidor, do militar, civil ou militar, isso aí para todo, né? Tem que ser feita no local onde ele trabalha. Desde que seja feita essa perícia,
e, obviamente, vai ser identificado uma ou outra situação, né, insalubre ou periculosa, o direito será concedido. Não vejo grande dificuldade com relação ao direito. A questão é que houve essa mudança de entendimento e isso agora trouxe esse empecilho, mas que pode ser vencido, né, com o trabalho, com a condução do processo. Isso é possível, né? Tem a chance de êxito é realmente elevada. Até aproveitando a oportunidade, nos recordamos aqui, até nós fizemos uma pesquisa em conjunto, salvo engano, foi no dia 30 de abril que teve aquela liminar que um escritório de advocacia conseguiu uma liminar concedendo o adicional de periculosidade em face do período da pandemia. E aí, só que nós fizemos aquela pesquisa, e foi justamente esse o posicionamento da Força Invicta, que detectamos que essa liminar ela estava sendo obtida, em verdade, em 5% dos julgados, né? No restante dos julgados, entre 55% a 60%, era pela extinção do feito, justamente pela falta da prova pré-constituída, seguindo o entendimento que a Seção Civil de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia passou a adotar e, em definitivo, eu digo que eu acompanhei aquele julgamento, o mestre amigo também estava lá presente, e onde eles fizeram aquele julgamento em bloco, né? E denegaram em bloco aqueles 40 e tantos, ou quase 50, mais de mandado de segurança, exigindo, passando em definitivo a exigir a prova pericial. Então, pelo que eu entendo, o que nós temos que pautar ou ir, né, avante é justamente em viabilizar que o Estado, né, ou seja, na verdade não é viabilizar, é buscar o judiciário para poder compelir que o Estado faça aquilo que é de dever dele, né? Então, se o direito está aí, né, se o direito é regulamentado, que é, né, como o senhor bem disse, a natureza jurídica é a mesma. O regime é distinto, como eu sempre falo, que militar não é servidor público, militar estadual é militar estadual. Só que o regime jurídico é o mesmo, né, ou seja, a periculosidade, a natureza jurídica, né, do adicional de periculosidade é o mesmo para um, tanto para um como para o outro. Então, o que precisa é essa perícia ser realizada. Em relação ao GRAE, então, estamos até aqui, o comandante do GRAE está acompanhando essa live, o tenente-coronel Carlos Renato Silva, e, salvo engano, eles fizeram, né, eu vou até pedir que ele mande aqui uma mensagem, né, em relação a isso, salvo engano, foi feita alguma perícia lá no GRAE, né, em relação, não sei se a insalubridade ou a periculosidade. Teve até um internauta aí, alguém que nos está acompanhando, eu não peguei aqui o nome dele, mas ele perguntou se a perícia pode ser particular ou tem que ser oficial. Veja, para que o pagamento seja feito pela administração, regularmente, seguindo os canais normais da própria administração, a perícia tem que ser feita pela junta médica oficial, é o que está no regulamento. Se a ação se o pagamento tiver que decorrer de uma ação judicial, aí são duas opções. O juiz pode determinar a junta médica que faça a perícia, ou, é claro, ele pode... Estabelecendo um prazo, né? Um prazo, exatamente. Razoável, se o próprio razoável. Isso, se o próprio decreto prevê que a responsabilidade é da junta médica oficial, ele pode determinar que ela cumpra, que ela cumpra com a obrigação num prazo razoável. Mas se ela não cumprir, claro, o juiz pode designar um perito. Obviamente, né, isso tem... Muitas vezes a gente fala assim, o perito pode-se designar um perito. E, às vezes as pessoas não entendem que isso tem uma grande... tem um custo, né, por trás disso. Não é todo... o juiz precisa ter um técnico no qual ele confie, isso nem sempre está disponível assim com tanta facilidade, né? O judiciário não tem esta... O Poder Judiciário, até algum tempo, me parece que tinha um setor
com servidores concursados, né, especializados nisso aí. Mas hoje me parece que ele não tem. Então o juiz tem que se valer de indicações para poder fazer essas perícias. Então não é assim algo tão simples. No papel a lei prevê, está lá no Código de Processo Civil, que o juiz pode nomear um perito, mas na prática é um pouquinho mais complicado, né? É porque, na verdade, como o doutor Jorge Rocha, né, fez aquela sustentação oral lá no tribunal, na sessão civil, direito público, o perito ele teria que embarcar numa viatura, né? Ele teria que embarcar numa viatura, né? Embarcar numa viatura da Rondesp, embarcar numa viatura da CIP Polo, Ele não vai, Carrinho, não vai. Não é isso? Ele teria que embarcar. Agora eu recebi aqui a mensagem aqui, a perícia foi realizada lá da periculosidade no GRAE e restou comprovada. Só que até o momento não foi implantado, né? Então até o momento não houve a implantação, né? Então, na época ainda a junta médica realizava a perícia. Salvo engano agora, né, como o senhor mesmo disse, não está mais realizando e agora por enquanto somente o perito particular, né? Ou seja, o nomeado, né, pelo magistrado, e aí, por óbvio, que quem solicita a perícia vai ter que bancar as custas desse perito, e que, pelo que nós já conversamos, não será simples, porque terá que ser de unidade em unidade. Então, a Polícia Militar só de companhia independente, né, se não tiver 100, está próximo disso ou um pouco mais, com mais as especializadas, né, juntando as de bombeiro, são certamente mais de 200 unidades. Então, realmente seria um custo bastante elevado, né? Porque ainda temos que pensar também que tem um assistente técnico, né? A figura do assistente técnico, não necessariamente, mas que seria sempre importante. Sim, é verdade. Seria um trabalho imenso. Sim. Mas existe essa possibilidade de se conseguir do judiciário uma decisão obrigando o Estado a fazer. É uma saída. Uma saída. É o que há a se buscar, né? Sim, porque o Estado teve a oportunidade de fazer essa perícia, né? 20 anos é um tempo bem mais que razoável para fazer uma perícia, né? Eu acho que passou do razoável, né? Pois é. Passou Então, aqui com relação, por exemplo, ao auxílio transporte, existe até um IRDR e também existe um outro IRDR mais voltado para servidores públicos civis, municipais, tratando disso também, dessa matéria, insalubridade, periculosidade, e o tribunal entendeu que deveria se pagar, não é? Deveria se pagar para algumas classes específicas, né? Mas, de um modo geral, eu acredito que se o judiciário for instado, ele vai levar em consideração este longo tempo que se passou, né? 20 anos é muito tempo, é tempo mais que razoável para que o Estado, né, adote as providências necessárias. E esta omissão é considerada como uma negativa de direito, né? Quando ela às vezes o Estado demora mesmo, isso é natural, acontece, isso é aceitável, mas 20 anos não. E o judiciário entende que nestes casos específicos, né, diante da mora, diante da omissão, há necessidade de intervenção para que seja feita a perícia ou até que seja pago o benefício, né? Com relação ao adicional, para os policiais militares ainda não houve essa segunda opção, mas pode haver a primeira, que eu acredito que nunca se pediu, nunca se postulou, mas pode se postular, né? Nos processos que eu tenho ajuizado recentemente para a Força Invicta, eu tenho feito esse pedido. Tenho feito esse pedido alternativo. Olha, se não conceder o adicional, pelo menos determine que seja feita a perícia. Muitos associados têm nos procurado, principalmente em razão da pandemia. Isso o senhor até comentou mais cedo aí sobre uma liminar que foi deferida, né?
sim, Isso gerou uma certa comoção, porque foi um artigo que foi publicado aí nas redes sociais, e aí muitas pessoas se interessaram, acreditaram, voltaram a acreditar, né? Voltaram sim. a apostar nesse direito, e mas essa liminar realmente foi um fato isolado, foi apenas um desembargador. Quando os associados começaram a nos cinco procurar, por cento, né? 5%. muito pouco, realmente muito pouco. Foi algo. O próprio desembargador que concedeu a liminar o fez especificamente neste caso da pandemia, mas fora a pandemia ele sempre negou. E Para o senhor outra, ver que. e eu não vi também notícia de ter sido implantado. E a tendência, É, como 60% dos desembargadores eles estão extinguindo o feito, né, a inicial, por falta de prova pré-constituída que eles entendem como sendo a perícia. Ao final, a segurança, ou seja, se 60% está extinguindo, esse 60% vai voltar contrário e ao final a segurança não será concedida. Né? Então a segurança será denegada. Né? Foi justamente essa a interpretação que fizemos lá atrás e orientamos aqueles que pretendessem, né, ter, né, a opção de buscar a liminar, o fizesse de forma individual, porque uma ação coletiva, a tendência de cair nesses 60% era imensa. E o feito ser extinto sem o julgamento de mérito. E tivemos notícia também, mando abraço aqui ao doutor Vitor Silveira, com certeza deve estar aqui na live. Ele nos reportou que lá na comarca de Juazeiro, inclusive, os associados chegaram a ser condenados, não foi em sucumbência. Não foi isso que ele passou? Teve essa sinalização de condenação em sucumbência. Então, há esse risco também. E até antecipando aqui, né, como o senhor bem disse, estamos prontos, né? Ou seja, a ação coletiva buscando essa perícia, né, essa determinação do judiciário para que o Estado promova a perícia que deveria fazer, já está pronta e deve ser protocolizada a qualquer tempo. Nós estamos dependendo somente dos ajustes finais de uma lista da completa, não é? E atualizada dos associados, para que ninguém fique de fora. E essa ação coletiva está pronta para ser manejada e tudo indica ou no final dessa semana ou mais tardar no início da próxima semana. Eu não ia sugerir, mas vou sugerir, porque muitas vezes quando a gente fala algumas coisas, gera um turbilhão aí de. Né? Mas é uma coisa que todo associado pode fazer, como o Graia fez, é solicitar a perícia. Se vai deferir ou não, é uma outra história, mas solicitar, né? É como se diz, né? Perguntar não ofende. O É o não já famoso tem. direito, o direito O de não já tem, petição. né? E o não já tem. Sim, sim. Não precisaria ser todo associado, mas cada unidade, não é, representada pelo seu comandante, ou, enfim, se quiser esperar o comandante, pode fazer individualmente, ele pode pedir. Isso é uma forma é um constrangimento legal, né? Que todo cidadão, todo servidor pode fazer, pode e deve fazer. Não tem custo, é um direito dele pedir, está na lei, né? Ele não está fazendo nada de errado. Ele deve pedir, para que o Estado faça a perícia. Se ele vai fazer ou não, aí é uma outra história. Mas, até para um eventual processo no qual ele venha postular posteriormente o adicional, né, num futuro, ele possa dizer, não, eu pedi. O Estado pode, que o Estado vai dizer, não, não tem perícia, mas eu pedi, eu fiz o pedido, vocês é que não quiseram fazer, mas está aqui o pedido, ó. Isso também é um elemento de prova. Sim. Doutor Barroso, andando um pouquinho, né, da questão da periculosidade e da insalubridade, queria só, sem adentrar muito, né, as questões peculiares, que como eu falei no início da live, nós vamos debater isso melhor em sede da plataforma Zoom, quando nós começarmos a fazer as reuniões com as diversas regionais a partir de setembro, mas somente aqui para poder que o associado, né, já vá tomando conhecimento, não só aqueles que estão online, como aqueles que vão assistir posteriormente essa live,
Em relação os IRDRs que estão aí, né, uns que foram pautados recentemente e acabaram não sendo julgados, né, o 17,28%, o 34,06%, né, o teto constitucional, se puder falar, né, en passant sobre eles, a execução da GAP5, a execução da 1006, repito, sem, né, especificar muito, mas puder fazer uma pincelada assim. Podemos, sim, claro, com certeza. Bom, primeiro a gente precisaria falar sobre o que é IRDR, talvez nossos caros internautas, né? Não, talvez não compreendam bem o que é isso, né? Sempre, na verdade, os IRDRs, digamos assim, sempre existiam, mas o que é exatamente, né? IRDR são as siglas de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Um nome bonito, algo que é bastante simples, que é o judiciário ele tem que decidir as questões de modo uniforme, né? Questões que abrangem diversas pessoas de uma mesma maneira, né? Com o mesmo alcance e que envolvam o mesmo direito, elas não podem ser decididas por um juiz de uma maneira e por outro juiz de outra maneira. Fazendo aqui uma comparação, vamos supor que 5 ou 6, um determinado número de pessoas estivessem envolvidas no mesmo acidente e cada uma ingressasse com uma ação para postular eventual indenização. E uma ganhasse e outra perdesse. Mas se o fato foi o mesmo, se todas foram vítimas da mesma situação, por que é que houve decisões conflitantes? Só porque as ações foram propostas em juízos diferentes, juízos diversos? Isso não pode ocorrer. E o IRDR, a função dele é exatamente estabelecer um posicionamento uniforme do judiciário acerca daquela matéria que abrange diversas pessoas. Para que isso ocorra, para que haja esta incidência uniforme daquela decisão que vier a ser dada, né, daquele entendimento que vier a ser aplicado, um dos pressupostos é, obviamente, a suspensão de todos os processos, porque se não houvesse suspensão de processo, das ações, né, individualmente Sim. ajuizadas por cada associado, os processos tramitariam, enquanto o judiciário decidiria acerca da controvérsia, e não teria nenhum efeito prático. Então, o primeiro ponto, na verdade, é suspender, né, isso está na lei, eu só estou explicando de uma maneira simples para que todos entendam. É uma questão de lógica, na verdade, né? Então, o primeiro passo é suspender todos os processos. E aí sim, o segundo passo é discutir a matéria. Uma vez discutida a matéria e decidida a controvérsia e fixado o entendimento, então, todos aqueles processos que estavam suspensos, eles passarão a ter aquele entendimento aplicado. Para o bem ou para o mal, para ganhar ou para perder, mas será assim. O Supremo faz isso há muito tempo, e agora a gente chama de recurso extraordinário, né, com repercussão geral, e também ele faz isso nas ações ADIM, enfim, ele faz isso já há algum tempo, né, mas com outro nome, mas o princípio é basicamente o mesmo. Nós temos tivemos um IRDR já julgado da habilitação PM, esse é um tema até que não se toca muito, mas poderia aproveitar para falar. A gente fala da habilitação PM, aquela gratificação que existia pelos cursos realizados, né, que os policiais faziam para serem promovidos, né, se não me falha a memória, ele ia acumulando um percentual sobre o soldo. Foi uma gratificação que foi extinta em 97 e gerou inúmeras ações. O tribunal findou entendendo, num certo momento, que alguns desembargadores passaram a entender que aquela extinção ela era um ato de efeito concreto. Então, como a gratificação foi extinta em 19 de agosto de 1997, ela só poderia ser postulada até
19 de agosto de 2002, 5 anos, que é o prazo prescricional. Isso virou IRDR e o tribunal findou aplicando o entendimento de que era um ato de efeito concreto e, portanto, quem ajuizou a ação depois daquela data, né, de 19 de agosto de 2002, não tem mais direito, uma vez que está prescrito. Tem muitas ações ainda aí suspensas, mas que fatalmente serão alcançadas por esse julgamento que já ocorreu. Houve julgamento também, o IRDR da URV, no qual o tribunal entendeu que, pelo mesmo caminho, simplificando a questão da prescrição, praticamente eles acabaram com a URV. Só quem ajuizou lá para os anos de 1998, ano 2000, é que teria direito, mas a grande maioria dos processos será fatalmente alcançada pela prescrição. Temos um IRDR que está próximo de ser julgado, foi incluído na pauta, depois foi retirado, que foi o do 17,28%, que é aquele reajuste que ocorreu no ano de 2007. Também, se não me falha a memória, foi logo no primeiro governo de Jacques Wagner, ele entrou, precisou fazer um ajuste no soldo, porque o soldo de soldado, que é o menor, né? É o menor valor de todos, ele era pago abaixo do mínimo, que é um absurdo, né? Imagina o soldo ser inferior ao salário mínimo. Isso realmente é triste. Mas quando esse novo governo assumiu, ele teve esse compromisso e reajustou o soldo de soldado para que se adequasse ao valor exato do salário mínimo. E esse reajuste de 17,28%, que tem natureza de revisão geral, não foi aplicado aos demais. A maioria recebeu 3,3%, algo assim. E a discussão é exatamente essa, se houve um reajuste geral, se não houve, e o tribunal está para decidir sobre isso neste IRDR. Não foi julgado ainda, mas o será. Tem ainda outros IRDRs. A maioria afeta policiais militares. O 3406, existe um IRDR para ele. Só que eu não sei nem por que ele não foi extinto ainda, mas o tribunal vai dar sequência de qualquer forma, porque ele precisa dar sequência, né? Ainda que seja para adotar a mesma decisão do Supremo, porque o Supremo ele já estabeleceu um entendimento sobre ele e definiu que, em sede de repercussão geral, e aí não vale só para a Bahia, né? Sim. Não vale para o resto do país, porque a legislação é estadual e só aplica aqui, mas se fosse, valeria para se não fosse, se fosse uma lei federal, valeria para o Brasil todo, né? Então ele já decidiu que não houve revisão geral com relação aos 34,06%. Estou simplificando, porque sim. Se eu fosse aqui adentrar no detalhe técnico, não, a gente passaria muito. E deixa justamente esses detalhes, a gente deixa para as reuniões, né? Como fizemos as reuniões com os associados, né? Lá nas salas fechadas do Zoom. Isso, porque as discussões nesses reajustes, 17,28, 3406, é porque a Constituição ela estabelece o quê? Que deve haver a revisão geral anual. O Supremo até relativizou isso, mas em havendo a revisão geral anual, ou seja, hoje ela não é mais anual, né? Ela tem que haver a revisão geral, mas ela não precisa ser anual. Foi nesse ponto que o Supremo relativizou. Mas em havendo a revisão geral, ela tem que ser uniforme para todos os servidores daquela categoria. E ainda teve, amigo, aquela decisão recente do Supremo de que o Estado ele não estaria obrigado, inclusive, a revisar, desde que fundamentasse. Né? Então, desde que fundamentasse a impossibilidade, ele não estaria obrigado. Ainda tem essa nova. Não, é isso aí. Ela não precisa ser anual. Ela não tem que ser anualmente concedida. Ela tem que ser.
Isso. Pode ser concedido anualmente, mas se não for, tudo bem, desde que Fundamente. ele fundamente, né? Ou seja, não existe mais revisão geral anual, acabou. O Supremo não cabe a nós, não, principalmente a mim, um mero mortal, né? Comentar decisões do Supremo, mas a verdade é que ele praticamente acabou com a revisão geral anual. Mas voltando ao tema, estes reajustes, eles envolvem exatamente isso. O 3406 foi o quê? Foi um reajuste concedido ao cabo, que não foi concedido aos demais. Major, tenente-coronel e coronel não teve reajuste algum, zero. 0%. Né? Tenente um pouco menos, 8, capitão 2, e o 17,28 foi a mesma coisa. Aplicou-se um reajuste com natureza de revisão geral anual para o soldado, de 17,28, e para os demais, um reajuste menor. Essa aqui é a discussão em torno destes IRDRs que estão aí. Doutor Barroso, já estamos caminhando aqui para 46 minutos da live, antes que adentramos naqueles 10 minutos finais que passa como se fossem 60 segundos. Outra questão também que eu gostaria aqui de abordar é que iremos nos debruçar, né, mais uma vez, como ocorreu no ano passado, iríamos iniciar, né, tínhamos conversado a partir de abril, maio, junho, mas vamos começar a partir justamente de setembro com essas reuniões que serão regionalizadas através de salas, né, na plataforma, no aplicativo Zoom, que foi contratado justamente com essa especificidade, dos recorrentes descumprimentos de decisões judiciais transitadas em julgado. Não é? Recentemente também, né, falando aqui mais uma vez, nós tivemos um grupo de oficiais que ficaram 6, 7 meses sem perceber parte dos seus vencimentos, oficiais esses que tinham decisões transitadas em julgados do teto constitucional de desembargador e passaram 6, 7 meses sem perceber essa remuneração e assim, de forma abrupta, né? Porque a decisão transitada em julgado implantado nos vencimentos e de uma hora para outra esse valor ele deixou de ser pago, né? O que ultrapassaria, né, aquele teto, né, que foi estabelecido um teto, né, na Bahia aqui se estabeleceu através de uma emenda constitucional. Nós temos dois subtetos constitucionais, né? Então nós temos o teto do ministro do STF e nós só temos um subteto do judiciário, que é o do desembargador. Mas a nossa Constituição Estadual ela estabeleceu em dezembro de 2018, 2 subtetos, né? Eu nunca vi isso em lugar algum, mas nós temos aqui na nossa Constituição, desde dezembro de 2018, 2 subtetos, e nós tivemos esses oficiais com decisões transitadas em julgado e que passaram 6, 7 meses sem perceber, como da mesma forma nós temos outras decisões transitadas em julgado, não que inclusive foram implantadas, mas assim, a decisão era implantar o 34% com repercussão na GAP. E o Estado implantou um percentual que ele achou conveniente, né, 22%, 21%, não seguindo o que consta na decisão transitada em julgado. Então, são justamente essas situações, como teve aquele parecer, né, do ano passado, onde se queria se colocar aquele acórdão de mais de 2 anos, ou seja, um entendimento teratológico, né, que nós conversamos à época, teratológico, ou seja, absurdo, para poder querer apenas com um apertar de um botão retirar aquela decisão, né? Não sabendo nós que não só descumprimento judicial, mas isso também pode incorrer, pode ser um caso, né, de improbidade administrativa, ou até mesmo se, né, tem até um tipo penal que fala quando modificar, né, ou seja, o banco de dados sem uma ordem legal para tal. Né? Então, nós vamos ter essas reuniões com os associados justamente porque há necessidades de se fazer frente com esses reiterados descumprimentos de decisões judiciais. Né? Ou seja, esse ano de 2019 para cá, o que tem se enfrentado é isso, ou seja, descumprimento de decisões judiciais
e direitos que são mitigados, né? A todo momento, como teve a obrigação de pequeno valor, né? Como aí estamos conversando aí, o adicional de insalubridade, que não está aí há quase 20 anos, mas ele não é implantado nem insalubridade, nem periculosidade, não é realizada a perícia, enfim. Então, é justamente isso e outras coisas que nós vamos, né, estar conversando a partir de setembro nessas reuniões regionalizadas com os associados e com a presença do nobre amigo também. Obrigada. Os associados da Força Invicta, o senhor tocou, né, num assunto interessante e a gente poderia até comentar e deixar para outra live, né? Os associados da Força Invicta são vítimas de um descumprimento que já dura mais ou menos uns 5 anos, que é aquele reajuste de 10,06% que foi conquistado na ação coletiva ajuizada em 2007. Eu não sei, o senhor mesmo, Sim. não sei quando foi que o senhor começou a receber em 2012? O meu tá certo, começou a receber? o meu tá certo, mas tem um pessoal que tá errado, né? E precisa ser Pois corrigido. é. Um percentual Pois é, aquele que tá sendo... processo, Sim. este processo dá para escrever um livro sobre ele, porque as decisões foram claras, as decisões não deixam qualquer margem de dúvida, mas o Estado, lá em 2012, a primeira coisa que ele fez foi dizer que só iria pagar o reajuste para quem era associado na época do ajuizamento da ação, embora a decisão não fizesse qualquer limitação. E ainda incorporou o reajuste sem a opção, né, sem prever a revisão no caso de aumento do valor. Passamos de 2012 a 2015 discutindo esta matéria. A matéria foi até o Tribunal de Justiça, o juiz e o tribunal, em mais uma decisão, em uma nova decisão clara também, sem margem para interpretações, para discussão, disse que o reajuste deveria ser pago para todos os associados e observando o valor individualmente pago a título de GAP. Uma parte da decisão o Estado cumpriu. E por isso temos aí 3 mil, mais ou menos, aproximadamente, 3 mil associados recebendo. No início eram 800. Sim. Hoje são 3 mil, 3.200. Eu confesso aqui que eu não sei bem a quantidade exata. Mas com certeza ultrapassa os 3 mil. Mas a questão, a segunda parte, que também foi discutida e que foi decidida e que está lá clara, até hoje o Estado não cumpriu. 5 anos. 5 anos e já houve aplicação de multa, já houve várias decisões mandando pagar, já houve pedido de intervenção federal e o Estado finge que não veio. Realmente a dificuldade aí, e obviamente aqui não se quer atribuir a culpa a este ou aquele magistrado, porque não é o nosso papel, mas a dificuldade aí é porque nosso trabalho ele está realmente limitado pela atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é instado a tomar uma atitude, a adotar uma medida, se ele não adota, a quem recorrer. Então a gente acredita no Poder Judiciário e acredita que essa questão será resolvida. Tão logo acabem essas restrições decorrentes do isolamento, decorrente da pandemia, quando voltar o atendimento, os processos voltarem a tramitar normalmente, para que esta questão seja finalmente, eu não vou nem dizer resolvida, porque resolvida ela já foi, seja concretizada, que esse reajuste seja incorporado da forma como efetivamente é devida. Doutor Barroso, antes de eu passar aqui mais uma vez a palavra ao senhor para as considerações finais, pouco mais de 5 minutos, para que não sejamos surpreendidos como a nossa primeira live, que fomos cortados de forma abrupta. Cortados. Agradecer aqui mais uma vez, e aqui a presença dos doutores Vivaldo Amaral, doutora Dominique, que eu vi aqui. Hoje a ilustre presença da doutora Tati Lúzia, estou vendo aqui também presente. Depois vamos fazer uma live, viu, doutora?
O cumprimento... Só sucesso aí. Só sucesso, exatamente. Os associados estão bem aí, doutora Tati Lúcia cuidando nas questões de família, né? Nossos associados. Doutor Vitor Silveira, doutora Jaqueline Salles, cumprimento todos os conselheiros, né, através do nosso presidente, o tenente-coronel Gilberto Rego, né? Um abraço para o, em que pese conselheiro também, mas o amigo e colega de turma, o Major Cláudio Pita. E cumprimento todos os associados da Força Invicta, na pessoa do presidente, o Major Copérnico Mota, e também mando um abraço para toda a equipe da FENEM, na pessoa do Coronel Marlon Teza, o presidente da Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, e passo aí a palavra para o senhor tem um pouco mais de 4 minutos para as considerações finais e se despedir dos nossos associados. Lembrando que vamos ter uma semana de intervalo, dia 12 de agosto, Coronel Assunção, falando sobre o militar estadual à luz da Constituição Federal. E no dia 26 de agosto vamos ter a doutora Paula Carvalho falando sobre marketing político digital, né? Aqueles associados que estarão aí se candidatando, que são pré-candidatos. Aí, mais uma vez, vendo a importância da representação política, né? Como o Coronel Miller, nós conversamos na live com o Coronel Miller, precisamos sentar à mesa ou estar ao lado de quem está sentado à mesa, ou com a caneta em mãos, ou ao lado de quem tem a caneta em mãos. Por favor, doutor Barroso, as considerações finais. Veja, quando a gente está aqui falando sempre de direitos, né? Direitos e deveres, regime jurídico, gratificações, vantagens, processos, mas tudo isso, na verdade, nós nem seria objeto, e eu posso estar falando algo aqui até assim, muito óbvio, né? Essas discussões não existiriam se o Estado cumprisse a lei. As leis são claras, os direitos são claros, estão lá. Não há essa necessidade, não há tanto espaço assim para se discutir tanta coisa, né, se não fosse essa atitude persistente do Estado, particularmente do Estado da Bahia, só posso falar do Estado da Bahia, em se negar a cumprir essas disposições que são claras. Nacional de Salubridade, reajuste da GAP, isso tudo está na lei, mas porque muitas vezes as pessoas, pode ter alguém fora do círculo, né, de militares, e acha, pô, esse pessoal só fala em dinheiro, só fala em gratificações, só fala em processo, mas não é. São direitos que não estão sendo assegurados. Né? São direitos, exatamente, é direito que não estão sendo assegurados. Estamos aqui para salvaguardar os interesses de nossos clientes, dos associados, mas é um trabalho diário, árduo, que poderia ser evitado se houvesse um pouquinho só um pouquinho, não precisa ser tanto assim, de bom senso. 1 minuto e 30 segundos. Não, já encerrei. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e desejo a todos muita saúde, muita paz, né, e muito sucesso para todos. Tá, joia. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marcos Barroso, né? Parceiro, mestre e amigo. Muito obrigado a todos que assistiram, acompanharam essa live e vão acompanhar posteriormente, que fica lá, né, postada no nosso Instagram, Força Invicta Oficial. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Amém.